Fraqueza política. Governador Marcos Rocha patina em pesquisa para o Senado, máquina na mão não ajuda e pode atrapalhar mais. Se passar o governo para Sérgio Gonçalves, a máquina governamental vai massacrar Marcos Rocha. Em uma sondagem realizada entre os dias 15 e 16 de outubro de 2025, com 1.200 eleitores ouvidos e margem de erro de 3 pontos percentuais, o Instituto Real Time Big Data apresenta um panorama competitivo para a disputa ao Senado em Rondônia em 2026. No segundo cenário testado, o atual senador Marcos Rogério, PL, aparece na liderança com 21% das intenções de voto. Em seguida, empatados tecnicamente, aparecem a deputada federal Silvia Cristina, PL, e o governador do estado, Marcos Rocha, União Brasil, ambos com 20%. O ex-governador Confúcio Moura, MDB, registra 11%, enquanto o vice-presidente estadual do PL, Bruno Bolsonaro, aparece com 10%. Por fim, o ex-senador Assir Gurgats, PDT, e o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo, republicanos, empatam com 6% cada. Apesar de ostentar o cargo de governador e com ele, de certa forma, a chamada máquina pública, Marcos Rocha, até o momento, não consegue alçar voo nas pesquisas. Embora esteja tecnicamente empatado com Silvia Cristina, 20%, e atrás de Marcos Rogério, 21%, o fato de ocupar o palácio do governo e não deslanchar representa sinal de fragilidade política e de comunicação, sobretudo se comparado a outros estados. Esse fenômeno contrasta com o observado em certas unidades federativas do Nordeste, onde governadores em exercício disputam o Senado e figuram com larga vantagem nas simulações eleitorais. Por exemplo, no estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão, PSB, aparece em pesquisa Real Time Big Data com 28% no primeiro cenário e chega a 31% em outro teste. E o senador Everton Rocha, PDT, aparece com 24% no primeiro cenário e 26% em outro. Em outro exemplo, em Minas Gerais, se Romeu Zema for candidato ao Senado, ele aparece com 57% nas pesquisas, o que reforça o padrão de que, no Nordeste e em Minas Gerais, quem comanda o governo tem conseguido converter isso em posição confortável na corrida para o Senado. Em Rondônia, entretanto, o desgaste da máquina estatal, ou ao menos a incapacidade de projeção bem-sucedida, parece pesar. Críticos apontam que Marcos Rocha deixa a saúde pública abandonada, ao menos sob a ótica de suas promessas e da percepção pública. Uma reportagem afirma que o governo anunciou em 2025 a privatização de unidades de saúde e foi alvo de protestos por abandono da área. Além disso, no plano político interno, há desgaste próprio. Em noticiário local, Marcos Rocha atacou publicamente o vice-governador Sérgio Gonçalves, chamando-o de covarde e ingrato. A dinâmica de conflito interno entre governador e vice-governador projeta uma imagem de instabilidade política que pode interferir na mobilização eleitoral. Se passar o governo para Sérgio Gonçalves, a máquina pública vai massacrar Marcos Rocha. Em resumo, a pesquisa mostra uma disputa muito apertada no topo entre Marcos Rogério, Silvia Cristina e Marcos Rocha em Rondônia. Mas o fato de Rocha não ter conseguido se destacar, apesar do mandato no executivo estadual, o coloca em situação de vulnerabilidade. Enquanto isso, o padrão nordestino em que governadores avançam com folga para o Senado lembra que, para quem comanda o executivo, o sucesso eleitoral exige mais do que simplesmente estar na máquina. Requer entrega concreta, narrativa positiva e articulação eficaz. É só lembrar dos ex-governadores que se elegeram para o Senado, Raup, Cassol e Confúcio. Com o cenário ainda em aberto, resta observar como Marcos Rocha reagirá. Se intensificará campanhas de visibilidade, se enfrentará os ruídos internos ou se continuará patinando enquanto adversários ganham força. A disputa promete ser envolvente. Obrigado por acompanhar a Folha Rondoniense.